Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje eu vou entrevistar outra pessoa muito especial, mas muito mesmo, que é a Ângela. Tudo bem, Ângela? Namastê! Tudo bem, Vivi? Muito obrigada por aceitar essa entrevista, dar essa entrevista, tá bom? A Ângela é professora de yoga antiga sim porque ela é muito jovem, né? Antiga de outro dia. Mas é uma professora muito respeitada aqui em Belo Horizonte e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Conta um pouquinho de como é que você descobriu o yoga. A yoga, né? Seja lá o que for. Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer a honra de estar sendo entrevistada por você. Que fofo. Uma pessoa que eu gosto e admiro tanto, né? Como diz o professor Hermógenes, yoga ou yoga? É. E ele diz, você está feliz ou feliz? Exatamente. Tanto faz. O importante é que se pratique, né? Exato. Eu tive contato com a yoga ainda muito jovem, com 19 anos, na minha terra natal, que é Sete Lagoas, através da Maria José Marinho. Que é uma professora antiga daqui de Belo Horizonte, né? A Maria José Marinho foi uma das primeiras professoras formadas pelo mestre Caio Miranda. Uhum. E ela foi morar em Sete Lagoas, e aí eu fiquei conhecendo e tive a honra de fazer as minhas primeiras aulas com ela. Uhum. Depois eu me casei, mudei aqui para Belo Horizonte, fiquei algum tempo sem fazer as práticas, uma cidade nova, começando uma vida nova, né? Uhum. Até que a Maria Estela Serrete, a Letícia Santiago abriram um espaço lá na Pampulha. Aí eu voltei a praticar com a Letícia. Pratiquei durante 8 anos, foi quando, por incentivo dela, eu fui fazer o curso de formação com a sua mãe. Ó, mundinho pequeno, gente. Marta Serrete, a quem eu tenho a minha mais profunda gratidão e a quem eu reverencio sempre. Muito bem. E aí você começou a fazer aula de yoga, mas você me contou que você começou a fazer o curso de professora assim, meio que com vontade de começar para sair, né? Como é que foi que te fez mudar essa chave? Então, a Letícia sempre me motivava. Falava, eu acho que você tem jeito para ser professora de yoga. Eu brincava com ela que eu tinha vindo ao mundo, era passeio. Queria saber nada com a dureza, né? Aí, quando foi um ano, ela me falou assim, olha, eu gostaria muito que você fizesse o curso com a Marta. E esse ano é o último ano que ela vai dar o curso de formação. Isso foi que ano? 94, 95? Nossa, Vivi, voltar no tempo assim, né? Não precisava. Já fiz 25 anos de formada em novembro de 2020. Eu fiz 25 anos de formada. Então nós temos que fazer uma matemática aí para trás, que não é fácil. Né? E eu comecei o curso para não continuar, para poder falar com a Letícia que eu tinha começado e que não tinha gostado, para justificar, para ela não me falar mais para fazer o curso, né? Só que eu comecei o curso e fui me encantando com as práticas da yoga, com os ensinamentos da Marta, com o jeito com que ela nos passava os ensinamentos, toda a amorosidade, toda a ética, né, que ela tem dentro dessa profissão de longos anos. E aí eu continuei. E antes mesmo de me formar, eu já comecei a dar aula para o Grupo Viver. E você me comentou que é um grupo, pelo menos que era um grupo que atendia pacientes com HIV. Exatamente. Né? Numa época difícil, que não tinha muito tratamento ainda. Isso. Foi um grande desafio para você, né? Conta um pouquinho. Então, foi um desafio porque primeiro eu era inexperiente, né? Como professora de yoga. E depois porque é uma época que a gente ainda não sabia bem como que as pessoas eram contaminadas. Sim. E mesmo assim, quando a gente está no caminho que tem que ser, tudo conduz para que aquilo aconteça. Você não tinha medo, você foi, você atendeu essas pessoas e você contou que você sentia neles, o que te fazia perceber que estava tendo efeito é que eles não iam embora, né? Eles estavam lá toda semana fazendo as aulas. Toda semana fazendo as aulas e também na hora do relaxamento, eu percebia que eles relaxavam. E quando eu os via relaxados, aquilo me dava um contentamento muito grande. Porque pelo menos em alguns poucos segundos, eles estavam em paz, né? Em paz.
com todos os desafios que enfrentavam na época. Sim. E você me falou que você dava aula para eles, você tinha pranayama, asana e relaxamento. Ou seja, uma das coisas que a gente já começou a quebrar o tabu lá atrás de que o paciente, que a pessoa adoentada não pode fazer yoga. Mas pode. Pelo contrário, dependendo da dificuldade dele, você adapta a prática, certo? Então, Vivi, tem um grande ensinamento dentro da yoga, né? Que nos diz o seguinte: não é o praticante que vai se adaptar ao asana. É o asana que se adapta ao praticante. Então eu tenho alunos numa mesma turma, eu tenho alunos de 85 anos, tem jovens de 17 e tem grávida. Então durante a aula eu vou orientando para o exercício que aquele deve ou pode fazer, o que o outro não pode fazer. Alguns exercícios que a grávida não pode fazer, eu já oriento para que ela faça outros dentro daquele mesmo momento. Modula, né? Então, a yoga todo mundo pode fazer. E tem um caso até curioso de uma, que foi minha professora, que ela ficou hospitalizada e ela conta que ela, assim, deitada, ela não podia fazer os movimentos, mas ela fazia todos os asanas mentalmente. Olha, que curioso. E que ela achou que isso ajudou muito na recuperação dela. E ela estava operada de quê, você pode dizer? Ela estava fazendo, na verdade ela não estava operada, ela estava fazendo um tratamento de leucemia. Bem acamada, né? E deu bem conta fragilizada. de fazer. E fazia mentalmente, né? Você vê que o asana não tem limite. A yoga não tem limite para ser praticada. Pra você ver, né? Bom, eu acho que sobre yoga a gente... tem mais uma pergunta que eu quero fazer sobre yoga. É sobre quais os tipos de yoga, que eu te fiz uma pergunta sobre hoje. Yoga tá em voga, né? Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo posta foto, inclusive eu, de posturas de yoga. Mas o que é o yoga, né? O que o yoga é pra você, o que ele representa, qual a importância dele? E quais os tipos, né? Desculpa. Para mim, a yoga se torna um jeito de viver, né? É uma qualidade de vida que eu não sei, eu costumo brincar que eu não sei como que as pessoas conseguem viver com os nossos desafios do momento sem as práticas da yoga. Porque ela nos traz um centramento, uma consciência de que é esse o momento que eu tenho que viver, como que eu posso viver da melhor maneira nesse momento agora, com esses desafios que nós estamos tendo por aí, né? E eu vejo que a yoga nos dá esse centramento e nos dá esse norte. Através, agora, isso aí você não vai adquirindo somente com os asanas, não. Você tem que seguir aqueles ensinamentos da escada de Patanjali, né? Aquilo que os yamas, os niyamas, isso vai abrindo, vai expandindo a nossa consciência. Porque, no meu entender, Viviane, o samadhi, ou a iluminação, como às vezes é traduzido, não é uma pessoa ficar fora da sociedade, vivendo num mosteiro. É você conseguir viver os seus desafios diários com sabedoria, com aceitação, sem acomodação e com a esperança de que tudo passa, como o Buda fala, e passa mesmo, né? Então eu vejo que as práticas da yoga vão nos conduzindo a isso. E uma coisa que é interessante de observar, que durante esses 8 anos que eu fiz as práticas com a Letícia nunca falou sobre os ensinamentos, sobre a filosofia da yoga. E só ao fazer os asanas da maneira com que ela conduzia, eu fui observando certas modificações em mim. Mas quando você passa a ter conhecimento dessa filosofia, desses ensinamentos filosóficos, aí a sua consciência expande com mais rapidez e com mais intensidade. E você me falou que a sua aula, você introduz antes, né, um pouco sobre Bhagavad Gita, sobre a escada de Patanjali, você explica sobre chakras. Conta mais como é que é a sua aula. Então, a minha aula é uma aula bem nos moldes da minha grande mestra, né? Que o que é bom a gente tem que conservar. Concordo. Uma vez eu fui a uma missa e voltei dessa missa encantada com a missa. E vim me questionando, por que eu me encantei tanto com essa missa? E eu observei que tinha sido a homilia, a fala do padre, que tinha me encantado. Porque a cerimônia da missa era a mesma de todas as missas que eu ia. Mas a fala dele tinha me tocado profundamente. E um dos meus alunos, que ainda está comigo até hoje, desde que eu comecei, que é meu colega, que é o diretor lá do Novo Céu, que é uma instituição... Você vai falar, né?
abriga pessoas com paralisia cerebral, ele vinha já há muito tempo me motivando. Ângela, fala sobre os ensinamentos da yoga, sobre essas coisas que a gente ouve falar. Eu nunca me achava pronta para isso. Mas depois do dia que eu fui a essa missa, eu falei, não, eu tenho que começar, né? Ainda que falando algumas abobrinhas, mas eu tenho que começar. E à medida que eu fui falando, eu fui procurando estudar, me aprofundar mais e vi que os alunos gostavam. E o meu parâmetro para saber se eles estão gostando ou não, porque se a aula começa às 7h30, às 7h15 que eu começo a falar. Então, porque aqueles que estiverem interessados em ouvir, chegam mais cedo e não vão perder o tempo da aula propriamente dita, vamos falar assim, né? E tem dado muito bom resultado. Que ótimo! Ângela, querida, uma coisa que eu me encantei, que eu não sabia, é que você dá aula e você se especializou em yoga para menopausa. Conta essa história toda pra mim, que eu fiquei curiosíssima. Então, Vivi, quando eu entrei na menopausa, eu entrei numa menopausa também um pouco precoce, porque eu tirei o útero com mioma. E achei que eu nunca fosse ter nenhum sintoma da menopausa, pelo fato de eu já praticar yoga por algum tempo. Mas de repente eu me deparei daquele jeito que você conhece, né? Sim. E não entendia bem por que era. Tinha um calorão, aí pronto, daí a pouco vinha aquele frio, você cobria, daí a pouco vinha o calor, você tirava tudo. Entendo, menina! E comecei a observar também um desânimo. A distância da minha casa ao supermercado próximo, eu vou até em ponto morto. Era só tirar o carro da garagem, deixar ele descer a rua em ponto morto. Eu ficava com o carro na garagem, com o dinheiro na bolsa, eu tenho que ir lá no supermercado. Aquela procrastinação constante, né? E aí eu fui observando e fui sabendo que isso era sintomas da menopausa. Fui ao meu ginecologista e ele falou, não, é isso mesmo, e nós podemos... Dá-lhe um remedinho. Hormônio. Aí falei assim, gente, mas hormônio... Comecei a tomar o hormônio. Acontece que a minha mãe havia falecido decorrente de um câncer de mama. Então eu comecei, na época o hormônio era só em comprimido, a gente não tinha outra opção. Então eu tomava, todos os dias, a hora que eu tomava aquele comprimido, isso vai me fazer mal. Aquilo foi virando quase que um mantra para mim. Eu falei, eu tenho que dar um jeito. Fiquei sabendo então, através até mesmo da Letícia, da minha professora, que a Diná Rodrigues, que eu sigo o método dela. É uma professora de São Paulo, que ela vinha aqui a Belo Horizonte, na clínica de doutora Ana Maria Araújo, dar um curso de yoga terapia hormonal para menopausa. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Fui lá e fiz um curso com a Diná. Fiz um curso e achei tudo lindo, maravilhoso e fácil de praticar. Melhor ainda. Só que no dia seguinte, a hora que eu tentei fazer, eu me embaralhei toda, desanimei e guardei a apostila. Mas passado alguns dias, eu falei com a Letícia, vamos estudar isso mais a fundo? Então nós combinamos, eu ia na casa da Letícia e um dia ela dava aula para mim, outro dia eu dava aula para ela. Aí eu comecei as práticas e assim que eu decorei a sequência, eu já parei com o meu, fazer uso do hormônio. Foi rápido? Assim, quanto tempo? Não foi tão rápido, foram alguns meses. E ainda levei um puxão de orelha do meu médico, que ele falou que eu não podia ter parado assim, que eu tinha que ir desmamando, entendeu? Mas eu estava tão entusiasmada com a prática que eu parei, sabe? Parei e continuei com as práticas. E fui observando o bom resultado em mim. Mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas, não ficava mais... procrastinando tudo que eu tinha que fazer, aquelas coisas próprias da menopausa, que você toma antipatia de uma pessoa que era tão querida, que de repente quem era simpática já não está mais tão simpática. Nem a gente mesmo. Nem a gente, principalmente a gente mesmo, né? Então eu fui vendo que isso foi desaparecendo e vi que isso dava certo. Aí comecei, intensifiquei nas práticas. Mas para eu dar as aulas, eu tinha que ter um curso de formação. Eu tinha que ter um ok da Diná. Aí a Letícia e eu trouxemos a Diná aqui por nossa conta. Nossa conta e risco. Sem mais ninguém inscrito. Ela ainda falou comigo no telefone, vocês são corajosas, vai ficar caro. Mas nós estávamos tão encantadas com a prática, né, que animamos e ela veio. Ficou hospedada na casa da Letícia e deu curso para nós em 3 dias, porque foi um intensivo, era só nós duas. Aí eu recebi o certificado.
Que ótimo. Para poder dar aula. Uhum. E já comecei com algumas alunas a dar aula da yoga terapia hormonal. Uhum. E tanto que elas continuam, né? Porque perceberam o efeito da prática. Mas é aquilo, não adianta você saber que é bom se você não praticar. Claro. Acontece, Vivi, que é uma prática extremamente simples, muito objetiva, e que a hora que você memoriza os exercícios, porque é todo dia a mesma coisa. Se você faz uso de um hormônio, né, cada dia você... Todo dia você tem que passar lá, um aqui, outro aqui. Não é? Hoje... E é o mesmo. Né? Assim, hoje eu quero um verde, um amarelo, um cor de rosa. Todo dia o mesmo hormônio. Então a prática é repetitiva. Só que ela é extremamente simples. A hora que você automatiza mesmo os exercícios, com 20 minutos você faz toda a sequência. Sim. E você sentiu em você uma melhora? Você nunca mais voltou para o hormônio? Não, nunca mais voltei. E até hoje eu faço. A minha prática é o meu sadhana. É a sequência da yoga terapia e meu alinhamento ancestral. Toda manhã é isso que eu faço. E às vezes as pessoas me perguntam, falam, mas você já passou há quantos anos da menopausa? Mas acontece que o meu organismo continua a não produzir o estrógeno. Então às vezes a pessoa fala, não, eu já passei, eu não tenho mais nada. Mas como é que está o ânimo dela para as coisas? Como que está o interesse pela vida? Como é que está o som, a qualidade do sono? Como é que está a irritabilidade, né? Sim. Então isso tudo é bom a gente conhecer e saber que se você sente isso, é porque você está ficando não. doida, não. É porque é um processo da falta de um hormônio no seu organismo, né? Sim. E o que você pode deixar como frase final ou sei lá, um conselho final para qualquer pessoa que esteja te assistindo agora? Seja para uma pessoa que tem menopausa, para uma pessoa que não tem, para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que não está. Qual que é a mensagem? Pode olhar para lá e dar a sua mensagem final. A minha mensagem final é o seguinte, nós estamos falando da menopausa, que todas as mulheres devem procurar conhecer a menopausa, saber quais que são os sintomas, não bater de frente com ela, não brigar com a menopausa. É um processo muito rico na vida da mulher, desde que seja bem vivido. Isso. Né? E não adianta você negar, porque chegará. Só não passa pela menopausa quem morreu antes. Então é bom você aprender a conviver e saber que você tem recursos para viver essa fase com uma boa qualidade, né? E para as pessoas que não estão na menopausa, né? Qual o recado para as outras pessoas também? Uma pessoa que está adoentada, uma pessoa que tem saúde plena. Você fala sobre yoga? Sobre yoga. Todas as pessoas podem fazer yoga. Na verdade, muitas pessoas desanimam porque vê essas demonstrações maravilhosas. Eu não tiro o mérito delas, daqueles asanas mirabolantes, lindos, maravilhosos. E às vezes a pessoa tem vontade de fazer as práticas, mas quando vê aquilo, ela fala, isso eu nunca vou dar conta de fazer. Então é bom as pessoas saberem que a grandeza da yoga é que não é o praticante que se adapta ao asana. O asana é que vai ser adaptado a cada praticante, né? Então é como na nossa conversa eu já te falei, que eu tenho alunos de mais de 80 anos, jovens de 17 e grávidas às vezes numa mesma turma. E a gente vai fazendo a adaptação de modo que todo mundo pode fazer a prática e se beneficiar com ela. É claro que se a gente tem uma turma só de grávidas, a gente pode direcionar os exercícios só para aquela fase da vida, né? Mas mesmo, sabe, Vivi, assim, tão misturado, vamos falar assim, no princípio de dezembro, uma das minhas alunas que fez só a Hatha Yoga teve um parto normal. O André tá aí lindo, maravilhoso. Então, pois né? Não precisou de uma aula tão específica só para ela. Agora, quando tem específica, é claro que é direcionado para aquilo, assim como a yoga para menopausa, ela é direcionada para aquilo. Então, o benefício, o resultado é muito mais eficaz. Com certeza. Como tudo nessa vida quando é individualizado. Exatamente. Né? Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. Um beijo para você. Namastê. Um beijo, obrigada.